Teve queda da rainha, uma jogadora que foi campeã 2 vezes, né? Dos torneios da LP, Nicole Seixas, perde 2 vezes na mesma tarde e dá o fim, né? De vez agora anuncia o fim do seu reinado, né, cara? Infelizmente a Nicole não é mais a mesma antigamente, não dá pra dizer mais que ela é a rainha do nosso futebol, né, cara? Eu acho que o reinado dela acabou nessa tarde, depois de 2 duras derrotas. Gustavo Cardoso atropela mais uma vez, né? Quem vai parar esse Gustavo, cara? 9-1, hein? Bateu o recorde do Juan, que era do 8-1 em cima dele. Agora ele ganha da Nicole por 9-1, batendo esse recorde, virando a maior goleada do grupo. E a pergunta agora é quem que vai parar esse Gustavo, cara? Ganhou chocolate uma noite atrás, né? Tinha ganhado chocolate no futebol lá da igreja, na primeira edição da Rede dos Jovens. E volta no outro dia para bater de 9-1 a Nicole, cara. Que fase sensacional do Gustavo Cardoso. Quem vai parar esse moleque? Juan Pablo ganha depois de 1 ano e dá uma leve respirada, né, cara? Não dá pra dizer que tá tudo perfeito pro Juan, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas dá uma respirada, né? Pra quem não vencia 1 ano uma partida oficial. Bom, galera, eu vou falar sobre isso agora nesse vídeo. Bom, tropa, então vamos começar falando aqui sobre a queda da rainha Nicole Seixas, né, que perde 2 vezes. Primeiro perde 9-1 para o Gustavo, depois volta a sofrer 9 gols e perde 9-5 para o Juan, né? Muito ruim, cara, as derrotas da Nicole, o futebol que ela jogou não foi nada bom. De 4 tempos, de 5 minutos, só dá para lembrar bem assim do primeiro tempo contra o Juan, né? Mas vamos falar primeiro do primeiro jogo dela da tarde, que foi contra o Gustavo, né, o 9-1. Ela foi completamente atropelada, cara, pelo Gustavo. Não dá pra dizer que ela fez uma grande partida, né? 9-1. Tomou recorde ali, né? Sofreu recorde de gols. Já tinha sofrido bastante gols contra o Davi, né? 3 anos atrás. Agora volta uma partida e volta a sofrer muitos gols, cara, de novo, né? E dessa vez muito ruim no ataque também a Nicole, né, cara? Não conseguiu criar muitas chances contra o Gustavo. O Gustavo mandou e desmandou na partida. E até tirou o pé, eu acho, um pouco, cara. Porque dava pra ele ter feito mais do que 9 gols, né? Pra ver como ela é muito frágil defensivamente, cara, a Nicole. Infelizmente, isso é um problema que ela tem desde a época do LP. Não é de agora, ela sempre foi meio frágil na defesa. E mais uma vez ela é frágil, né? Nessa tarde de futebol. Ela jogou no total, então, se foi 2 partidas, ela jogou 20 minutos. Em 20 minutos ela tomou 18 gols. Isso dá uma média de um gol a cada 1 minuto, praticamente. É um pouquinho a mais de 1 minuto, é o tempo que ela demora pra sofrer um gol, cara. E é muito gol tomado, cara. Não dá pra passar pano pra isso não, tá? Não passa nem 2 minutos, ela não consegue passar sem tomar algum gol, cara. Tanto do Juan quanto do Gustavo, né? Principalmente do Gustavo, que foi o jogo que ela tomou mais gol, né? Assim, com mais chance assim, de tomar vários gols, né? Do que contra o Juan. Apesar de ter sido 9 gols que ela tomou. Mas enfim, cara, ela foi completamente atropelada pelo Gustavo nessa partida. Não viu a cor da bola. Ela até começa ali, acho que até os 40 segundos de jogo, né? Ela começa pressionando o Gustavo ali. Gustavo abre 2-0, ela diminui. E depois só deu o Gustavo, né? Depois disso. Depois dela diminuir, já tava dando só o Gustavo. Ela consegue respirar um pouquinho, né? Coloca a cabeça para fora da água. Mas o Gustavo rapidamente toma o controle de novo da partida. E molesta completamente a Nicole. Esse é o termo mesmo que a gente pode usar. Não é nem de que ela foi atropelada, ela foi molestada, brutalmente molestada pelo Gustavo Cardoso, cara, que é o segundo colocado do ranking atualmente, né? Qual é a posição que a Nicole será que estaria hoje, né? Se ela estivesse no futebol dos cria, que agora virou esse nome. Mas enfim, cara, completamente molestada pelo Gustavo, não viu a cor da bola. Muito ruim, tanto na defesa quanto no ataque, né? Eu acho que nessa partida ela foi pior do que a contra o Juan. Contra o Juan até criou alguns bons momentos, né? Mas contra o Gustavo nada, cara. Foi só o lance do gol ali mesmo. Que eu achei um pouco de vacilo do Gustavo, que dava pra ele fazer coisa melhor naquele lance ali. Mas ela fez 1 gol, né, apenas, e depois tomou 9, cara. Impressionante. É a maior goleada que ela sofreu na história, né? Foi contra o Gustavo, que era um cara que ela tinha vencido de 10-6 na época do torneio 2, né? Do LP. E ela levava melhor, né, em torneios contra o Gustavo e tal. Mas não aconteceu dessa vez. O Gustavo se vinga e se vinga bonito da Nicole. Porque hoje em dia o nível dos dois está bem distante, né, cara? Nicole que disse que não vinha jogando já futebol, vinha parada.
Mas mesmo assim, cara, ela não pode ser tão mole e tão passiva na marcação como ela foi nesse 9-1, não. Ela é muito passiva na marcação, a Nicole. Tem que começar a marcar mais forte o jogador. E ela deixa muito espaço aberto, cara. Qualquer chute do Gustavo tava levando bastante perigo. Quando não ia para fora, perto do gol, era gol. Entendeu? A Nicole não tava conseguindo bloquear o Gustavo. E muito passiva na marcação, né? E agora vamos falar do segundo jogo, né, dela, que foi contra o Juan. 9-5. Que aí sim ela criou alguns bons momentos, principalmente no primeiro tempo, cara. Que ela faz o gol mais bonito daquela tarde, um dos mais bonitos desse ano. Ela conseguiu fazer em cima do Juan. Tava 4-1, acabou terminando 4-2 com o vacilo dela, né? Não pode vacilar como ela vacilou. Mas foi um bom primeiro tempo até da Nicole, cara. Eu gostei dos 5 minutos dela, né? Do primeiro tempo. Foi um bom jogo dela contra o Juan, cara. Dominou ali o Juan na maior parte do primeiro tempo. Não foi aquele domínio como o Gustavo fez com ela. Mas ela conseguiu dominar o Juan, cara. Ali por boa parte do jogo, né? Primeiro tempo e até uns 30 segundos, 40 do segundo tempo também. Mas, dito isso, ela vacilou também, de novo, né? Cometeu os mesmos erros que ela já tinha cometido contra o Gustavo. Ela volta a cometer contra o Juan, né? O Juan, que é mais fraquinho do que o Gustavo, tecnicamente, hoje em dia. Vamos ser sinceros, né? Ele tem menos recursos do que o Gustavo. E mesmo assim conseguiu machucar bastante a Nicole, cara. Com a forma dela passiva de marcar, né? Que isso não vem de agora. Contra o Gustavo ela já mostrou isso. E contra o Juan no primeiro tempo ela estava até ficando mais com a bola, né? Por uma estratégia do Juan. Mas quando precisou marcar, ela se mostrou de novo muito passiva na marcação, né? Marcando fofo de novo, cara. Uma tarde para esquecer da Nicole, né? Gols muito besta que ela toma, tanto do Juan quanto do Gustavo. Mas nesse jogo contra o Juan ela se superou. Se superou porque se mostrou ser uma jogadora que não estava muito com brilho nos olhos para querer buscar e nem marcar a bola ali, cara. Falta isso no X1 para Nicole. Isso é uma coisa que ela tem que rever urgentemente. Não pode uma jogadora no X1 sofrer um gol a cada 1 minuto e 10 segundos por aí. Eu acho que essa é a média, mas aproximado, né? Não sei se é mesmo, mas é isso, cara. Não demora nem 2 minutos para sofrer um gol. Eu acho que não chega nem a 1 minuto e meio para sofrer um gol. Tem que mudar urgentemente isso. É uma peneira na defesa a Nicole Seixas atualmente, né, cara? Enfim, tarde para esquecer da Nicole, tá? É a queda da rainha, que já foi muito vitoriosa no nosso futebol, torneio 2, 3. Foi campeão do torneio 2 e 3, chegou na semifinal do torneio 1, mas vem numa decadência já há algum tempo. 3 anos atrás e agora confirma, pegando 2 sovadas, né, cara? Uma pro Gustavo, que foi a pior, 9-1, e outra pro Juan, que ela também foi humilhada por ele, né, cara? Por um cara que não vencia há 1 ano. É complicado, né, Nicole? Enfim, é isso que eu tinha para falar sobre a Nicole Seixas. Agora vamos falar sobre ele, sobre o Juan Pablo. Juan Pablo volta a vencer, né, e dá uma respirada ali, uma leve respirada, depois de 1 ano, cara, que ele não vencia ninguém no jogo oficial. Perdeu para Brás, perdeu para Denis, perdeu para o Gustavo 2 vezes. Então ele vinha numa sequência muito ruim, cara. Não tinha mais moral com ninguém. Aquele X1 com o goleiro, eu acho que ele até foi melhor do que o Gustavo, mas perdeu muitos gols, né? E contra a Nicole perdeu muitos gols também, mesmo fazendo 9, tá? Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo ele perdeu muitos gols, teve bola na trave, verdade, mas faltou, acho, uma maior precisão na finalização dele para poder colocar essa bola na rede, cara. Ele perdeu o gol assim que ele já tinha passado da Nicole, ele vai lá e perde, né? Lances que ele poderia ter corrido, né, para dentro do gol, ele prefere chutar e vai para fora. Bom, cara, é uma vitória que dá uma tranquilidade para ele respirar um pouquinho, mas apenas isso, cara. Ele tem que se provar agora contra o Andrew, né? Isso não vai mudar no ranking dele, essa vitória contra a Nicole. Serviu mais para dar uma aliviada, tirar um pouco essa tensão de que ele vinha muito tempo sem ganhar uma partida, né? Tem média de 1 vitória por ano, bora ver se ele consegue bater essa média agora, né, contra o Andrew, cara. Gostei muito do segundo tempo do Juan. O primeiro tempo dele foi fraquinho, tá? Eu disse que foi mais ou menos, mas eu tava revendo agora e mudei um pouco minha opinião. Foi fraco o primeiro tempo dele. Só não foi pior a derrota de 4-2, cara, no primeiro tempo, porque a Nicole é uma jogadora que tem deficiências técnicas, né, atualmente. Tanto no ataque quanto na defesa. Então mesmo ele jogando mal o primeiro tempo, entre aspas, né, não foi tão mal. Foi bem mais ou menos uns 5, nota 4,5 para 5. Podemos dizer sobre esse.
né? Podemos dizer que foi isso, primeiro tempo do Juan Pablo. Mas ele ainda conseguiu fazer, cara, 2 gols, né? O segundo gol pra mim foi um gol que ele conseguiu dar uma tranquilidade no jogo, né, cara? Porque se ele vai 4-1 perdendo para o segundo tempo, acho que ficaria muito difícil de virar o jogo, né? De fazer uma reação, eu acho. Ficaria muito complicado. Mas ele fez o segundo gol no último lance do primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, ele já voltou com outra postura, que essa eu gostei, cara. Então podemos dividir o jogo do Juan em 2 partes. A do primeiro tempo e a do segundo, no qual ele volta com uma outra postura, marcando muito mais em cima a Nicole e não sendo mais tão passivo na marcação, né? Não deixando tanto o adversário gostar do jogo, né? Como ele deixa o adversário com a bola. Isso é uma estratégia do Juan. Mas eu prefiro que ele jogue assim, tá, cara? Indo mais pra cima. Eu acho que não funciona não, mano, ele esperando o cara ficar com a bola. Porque primeiro que ele não tem um contra-ataque rápido, né, pra sair puxando o contra-ataque quando desarmar o jogador. E segundo que ele tem a defesa fraca. E se mostrou mais uma vez frágil porque ele tomou 5 gols da Nicole, né, cara? Ele vai enfrentar o Andrew, que é um nível bem superior atualmente do que a Nicole. Não dá nem pra comparar, né? O cara é o primeiro do ranking. Contra a Nicole, que não conseguiu vencer o próprio Juan e nem o Gustavo também. Então podemos dizer que ele tem que melhorar muito, cara, defensivamente ainda. Tomar 5 gols da Nicole ainda pra mim não é um bom sinal, tá, cara? Não é um bom sinal defensivamente não. Então foi melhor ofensivamente a partida dele do que defensivamente. Que puta golaço que ele tomou, tá? Que foi o 4º. Vamos poder dizer isso também, né? Mas enfim, cara, parabéns pro Juan pela reação, né? A torcida tava ali em cima dele, então tava complicado. A torcida estava bem eufórica dessa vez, né? Falando do Juan Pereba, xingando ele ali, querendo que desconcentrar ele, né? Para ele perder o jogo. Mas ele se mostrou bem ciente do que poderia fazer e conseguiu, né, cara? Controlar a pressão da torcida. Então, parabéns pela virada do Juan Pablo, tá? Não foi só coisa ruim, não, cara. Foi coisas boas também, porque ele conseguiu fazer essa virada, tá? Então, ele tem os seus méritos também. Mas é isso, só para respirar que serve mais, tá? Tem coisas boas, tem coisas ruins nessa vitória do Juan, mas serve mais para dar uma tranquilidade, um respiro para ele, porque agora um jogo mais importante mesmo é contra o Andrew domingo. Aí eu quero ver, tá, o que ele vai poder aprontar contra o Andrew. Vamos ver, parabéns pro Juan Pablo pela vitória, finalmente, né? Depois de um ano, cara, voltou a vencer. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre ele, né, cara? Um pouco mais sobre ele, Gustavo Cardoso, que hoje em dia já é um jogador bem respeitado no nosso futebol, né? Não foi sempre assim, ele perdia muito antigamente, só que hoje em dia ele conseguiu virar isso. E o engraçado, ele vence muito e dificilmente perde, tá? É isso que aconteceu. Na noite anterior do jogo contra a Nicole, ele já tinha ganhado a primeira rede de jovens, né? Junto com a sua tropa, conquistado o chocolate. Aí volta no outro dia e massacra a Nicole, né, na casa dele, cara. Um local que ele não perde há 3 anos. Como vencer o Gustavo Cardoso na casa dele? Será que é o Arthur, cara, que vai parar esse Gustavo? Vamos ver, né? Porque ele vence. Vou pegar um mosquito aqui. Enfim, ele vence na casa dele, né, cara? De 9-1, a maior goleada que ele já aplicou em alguém. Parabéns para o Gustavo Cardoso, mano. Não tem muito o que dizer, não, cara. Ele molestou a Nicole do início ao fim. Parecia o Samuel. Fez a Nicole e pareceu o Samuel, hein, cara. De tão fácil que foi esse jogo. E nem contra o Samuel ele meteu 9-1, né? Porque a Nicole foi mais passiva do que o Samuel na marcação. Mas isso é mérito do Gustavo também, cara. Que a cada dia melhora, tá mais confiante cada dia e vai com tudo pra cima do Andrew. Não tem muito o que falar do Gustavo não, porque eu já falei bastante sobre ele no outro vídeo, tá? Então eu termino por aqui o que eu tinha pra falar sobre o Gustavo Cardoso, cara. É isso mesmo. Um jogador que melhora a cada dia. Vou falar mais sobre ele no pré-jogo, tá? Contra o Arthur. Vou fazer ainda o vídeo de pré-jogo. Gustavo versus Arthur e o Andrew versus Juan. Bom, galera, parabéns pro Gustavo Cardoso, tá? Mais uma vez, virou um jogador muito respeitado no nosso futebol hoje em dia, cara. Não é fácil ganhar do Gustavo Cardoso, principalmente na sua casa, tá? Os jogadores têm que suar sangue para ganhar do Gustavo, principalmente quando ele joga em casa, que ele é muito forte. E não perde há 3 anos. Vai enfrentar o Arthur agora, né? Bora ver se ele vai se provar, cara, de novo. Tá em segundo do ranking, só atrás do Andrew. Merecidamente, parabéns para o Gustavo. Que goleada em cima da Nicole, né? Sapecou ela. Bom, galera, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, vai me ajudar demais. E compartilhe para os seus amigos. Até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo.
com o pré-jogo de Gustavo versus Arthur e Juan versus Wendel. Finalmente o reencontro desses dois, hein? De novo, depois de muito tempo. É isso, galera. Esse é o fim do vídeo. Tchau.